A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 30 de junho, uma quinta-feira. Vejam só, principalmente por ser um debate técnico-político, nós esperávamos um desempenho um pouco melhor dos vereadores na análise e também na votação, que não houve, das contas do prefeito Edinho Silva nesta terça-feira. Estavam ali, de forma bem clara e objetiva, os vereadores para debaterem o que não sabiam e tampouco tinham conhecimento. Daí o debate apenas em cima de questões partidárias, questões pessoais e comportamentais. A essência do encontro, as contas, essa essência, ela não foi avaliada. Mas não é sobre isso especificamente que nós pretendemos ou então vamos falar. E não é a primeira vez que tocamos nesse assunto que versa sobre a escolha daquele ou daquela que o eleitor vai colocar dentro de uma Câmara Municipal ou então Assembleia Legislativa para nos defender e defender os princípios éticos na administração. É evidente que dentro de um regime democrático, qualquer pessoa pode se candidatar a cargos eletivos desde que preencha os requisitos da Justiça Eleitoral. Não há o que se discutir e nem o que se reclamar do pastor que arrebanha suas ovelhas e as conduz às promessas e aos milagres que seriam do bem. Não há como conter o desejo do presidente eleito para uma sociedade de bairro e tentar a sorte como prefeito, como vereador, ou então até mesmo como um deputado. Olha, se o crítico, o professor, o médico, o advogado ou o próprio jornalista que se sente dono da verdade tem esse desejo, então que saia candidato, que tente a sorte e vá buscar no meio do povo o voto santificado. A liberdade é total a todos nós. A democracia é plena. Ganha quem tiver o maior número de votos, mas haverá de prevalecer o bom senso para que o ganhador, mais tarde, ele não se torne o bobo da corte. Eu, sinceramente, eu posso ser julgado pelos meus erros aparentes da criminalidade, como assassino, ladrão. Uma pessoa qualquer que seja o nível, seguindo os preceitos e os discernimentos das leis, saberá se eu sou culpado ou não, apenas ouvindo, mas não discutindo questões técnicas. Questões das perícias técnicas. Tanto é que um júri ele é formado por pessoas da sociedade, camadas sociais diferentes, cidadãos comuns, que não precisam ser formados em direito. O júri ele é composto de pessoas maiores de 18 anos que não tenham atuação na polícia ou no judiciário e que não tenham antecedentes criminais. Só que no caso da política, pessoas despreparadas, ainda que sejam respeitadas todas as atividades profissionais ou nível social, cor, religião, mas pessoas preparadas para economia, para a ciência contábil, a técnica em contabilidade, doutor no mercado financeiro, cientista na bolsa de valores, essas pessoas preparadas acham então que terão capacidade
científica de analisar se sou culpado ou inocente, essas sim, essas que são preparadas para determinado assunto, um assunto específico, como no caso das contas, essas pessoas elas têm um preparo. Agora, pessoas despreparadas, elas não podem se envolver em assuntos que elas não têm conhecimento. Democraticamente, eu tenho que respeitar a eleição dessas pessoas através do voto popular que se dispuseram em participar de um pleito eleitoral. Mas quando sei que não tenho capacidade para julgar, eu tenho que ter a humildade em reconhecer que a minha incapacidade, ela pode tornar injusto o resultado do julgamento que envolve uma ou então determinada pessoa. Assim, no meu entendimento, faltou sensibilidade, faltou humildade, faltou modéstia aos nossos vereadores que, desconhecendo o assunto, quiseram assumir um conhecimento que não tinham. E até entendo que teriam saído melhor se tivessem chamado um profissional em contas públicas para explicar a eles todos e principalmente à população onde estaria o ato criminoso do prefeito, se é que existe esse ato criminoso do prefeito. Eu, desconhecendo o assunto, como é que eu posso julgar? Eu posso me tornar injusto na minha decisão. Este é o ponto de vista do nosso editorial.